Oi, gente, boa noite. Chega mais que está começando o programa Família Projeto de Deus. Hoje o nosso assunto é educação sexual dos filhos. É isso, Silvia? Boa noite. É isso, boa noite. Boa noite a você que está em casa, ligado aqui na Rede Século XXI. Pois é, o papo hoje é sobre sexualidade. E falar sobre sexo com os filhos pode ser desconfortável, tanto para os pequenos como para os adultos. Isso acontece porque ainda temos inúmeras barreiras culturais quando o assunto é sexualidade. Porém, é importante manter crianças e adolescentes bem informados sobre o tema. Por falta de conhecimento em relação à fé católica, muita gente acredita que a Santa Igreja vê o sexo como algo mau, impuro e pecaminoso. E isso realmente é um ledo engano, né? Um olhar mais aprofundado sobre a doutrina católica mostra a imensa dignidade com a qual a Santa Igreja vê a sexualidade. Diz o Catecismo da Igreja Católica que a união do homem e da mulher no casamento é uma maneira de imitar na carne a generosidade e a fecundidade do Criador. Dessa união procedem todas as gerações humanas. Por isso, no programa de hoje, nós vamos entender melhor a dimensão da sexualidade e como educar nossos filhos de acordo com os ensinamentos e moral da Igreja Católica. E para nos ajudar nesse assunto, nós recebemos a jornalista e consultora familiar Helenice Valença, que trabalha com a educação da sexualidade e afetividade dos adolescentes. Boa noite, Helenice, bem-vinda. Boa noite, Carlão. Boa noite, Silvia. Boa noite a todos vocês de casa. É sempre um prazer estar aqui. Muito obrigada. E também hoje conosco está a assistente social Maria Gabriela Furcolim Alvim. Tudo bem, Gabriela? Tudo bem, boa noite. Boa noite, muito obrigada. Seja bem-vinda aqui conosco, viu? E junto com a gente também a psicóloga Juliana Andréa de Jesus Madeira. Boa noite, Juliana. Obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, eu que agradeço, né? Muita alegria estar aqui com vocês, né? Nesse bate-papo sobre sexualidade. Ah, legal. Muito gostoso. E nós queremos a sua participação também conosco. Manda a sua mensagem para cá sobre o assunto. Se você tem alguma dificuldade de falar sobre sexo com seus filhos, ou se os seus pais conversaram com você, manda para cá a sua participação pelo WhatsApp 19 99902 0021. E eu queria começar, perguntando, existe um dito popular que diz que a educação vem do berço. Helenice, a educação sexual também, você acha que vem do berço? Vem sim, Silvia. A educação sexual, quem faz são os pais. Quem orienta os filhos, a priori, tem que ser os pais. Porque dessa maneira, os pais orientam os filhos da melhor maneira possível e não de uma maneira deturpada, como infelizmente nós temos visto. Inclusive, a própria pornografia hoje que acaba tendo acesso, os nossos Exatamente. Jovens e adolescentes, acabam deturpando qual a vontade de Deus realmente para a sexualidade. Não é? Antigamente, os pais conseguiam falar com cada filho separadamente e dar essa orientação sexual, mas de uma maneira muito bonita, sempre valorizando esse amor humano, esse amor limpo, que o Papa tem dito tanto e tem pedido tanto na sua encíclica, e tem pedido tanto nesse livro da Teologia do Corpo. Certo. Juliana, como é que você vê? Eu penso que aquilo que não se aprende em casa, a gente está terceirizando, né? E quando a gente terceiriza, a gente tem que tomar o cuidado com aquilo que vai vir de informação. E hoje a gente sabe que a informação está muito, o campo da informação está muito aberto e também muito distorcido. Então, se a gente não faz isso com os nossos filhos dentro da nossa casa, no seio, no contexto familiar, é lá fora que eles vão aprender. E depois a gente não tem como cobrar, como conversar isso com eles, porque a informação já veio pronta, não saiu de casa para fora, veio de fora para casa. Então, com certeza, a educação sexual também começa no seio familiar. De qualquer forma, eles vão aprender,
Então é melhor aprender bem, né? Exatamente. De qualquer forma, eles vão aprender, então que aprendam da maneira correta. Isso. E a se valorizar, a valorizar o próprio corpo e a ter um compromisso, um comprometimento com o corpo de outra pessoa. Não esses relacionamentos fluidos que nós temos visto, infelizmente. E essa deturpação da sexualidade, que a sexualidade ela é reduzida só à genitália feminina e à genitália masculina. Então é importante que os pais expliquem para os filhos o verdadeiro valor do amor. Os nossos filhos estão perdendo essa capacidade de amar porque, como a Juliana disse, estão aprendendo da maneira errada. Então, você colocou uma série de coisas aí que a gente vai ter o programa todo para a gente destrinchar melhor, né? Mas, de qualquer forma, a gente tem uma série de tabus com relação a isso que cria uma dificuldade para falar isso com os filhos, dos pais com os filhos, né? Vocês têm alguma dica para como ajudar os pais a começarem a falar sobre esse assunto? Gabriela, você quer falar alguma coisa? Uma coisa que eu aprendi é que assim, a educação sexual parece uma coisa muito assustadora para os pais, mas é simplesmente educar pela verdade. E teve um curso que eu fiz, que é o Teen Star, que é um curso muito profundo com relação a isso. Eles falam educar pela verdade, pela beleza e preservando o mistério. A gente também não precisa falar tudo para os filhos, que eles vão saber lá quando eles forem adultos, quando estiver no momento deles vivenciarem isso. Então, é importante que esse mistério seja preservado, mas que a verdade também seja dita para eles. Olha, aí uma importante dica para você que está nos acompanhando aí, que está meio em dúvida sobre como falar de sexo. A Gabriela está dando uma dica aí, é a verdade, e uma verdade que seja adequada àquele momento que o seu filho está vivendo, aquele momento histórico, a idade dele. É aí que você vai colocando esse assunto em dia. Tem né? até uma piada, que eu não vou contar aqui, mas a criança pergunta uma coisa muito pequena, na curiosidade dela, e o pai e a mãe vêm e explicam tudo. E a criança está querendo saber um detalhe pequeno, né? Então, os pais também têm que ter essa sabedoria, o discernimento de acordo com a idade, né? E falar realmente a verdade, porque a verdade, quando você fala a verdade para o seu filho, quando você coloca de uma maneira natural, os filhos entendem e acabam percebendo que você está sendo verdadeiro, né? Que em você eles conseguem confiar, não é, É muito interessante isso, Silvia, que você está falando. E antigamente as pessoas perguntavam assim para nós, né? Quando se falar de sexo para os filhos, né? Antes nós dávamos essa orientação. Quando a criança começa a perguntar para os pais, pai ou mãe, da onde eu nasci? Como foi gerada a minha vida? Então, hoje, a orientação que nós fazemos, quando a criança está com 5 ou 6 anos, é muito habitual que essa criança faça ainda essa pergunta para os pais. E nesse momento, aquilo que você disse, que a Gabi também falou, para se explicar a verdade, não ter medo de falar a verdade para a criança. Agora, falar essa verdade compatível à faixa etária dela. Então, se a criança pergunta isso, os pais podem falar, filho, olha essa plantinha aqui. Essa plantinha, para ela estar com esse desenvolvimento, com esse crescimento, ela foi uma simples semente. Da mesma maneira, nós somos os seres humanos, você é assim, foi colocado, você nasceu em mim como uma sementinha na minha barriga, a mãe fala, né? E teve todo um crescimento. Isso para uma criança de 5 a 6 anos é o suficiente. Basta. Isso basta. É diferente de você conversar sobre a sexualidade com um pré-adolescente, com um adolescente e assim sucessivamente. Tá, e a gente tem até uma pergunta que está chegando aí no WhatsApp, justamente sobre isso. Eu convido você que está nos acompanhando, manda suas perguntas para cá, manda suas dúvidas para cá, assim como a Stephanie Medeiro, aqui de Campinas, ela está perguntando justamente sobre isso para a gente. Meu nome é Stephanie e gostaria de fazer uma pergunta para a Helenice. Certo. Qual a idade pode-se falar de sexo com a criança? Então, continua essa explicação aí, Helenice. Então, olha, é muito interessante essa pergunta, sabe, Stephanie? Se fala de sexo para a criança, primeiro se devolvendo um porquê. Esse porquê, quando a criança te faz uma pergunta, o adolescente te faz uma pergunta, você devolve com um porquê,
porque nesse momento você tem que entender qual é a dúvida, para você não se precipitar e responder a mais do que na realidade era curiosidade. Então espera-se a pergunta, se devolve o porquê. Por que, filho, você está me perguntando isso? Você entende qual é a dúvida e se responde. Normalmente, as crianças com 5 e 6 anos, se não são estimuladas com celulares ou com mídias sociais, elas não vão te fazer essa pergunta hoje. Mas se for uma criança de 8 a 9 anos, ela vai te fazer essa pergunta possivelmente. Então é de acordo com o estímulo que ela recebe. Então a priori se responde quando a criança te pergunta e sempre devolvendo com porquê. Posso Por favor, completar? fica à vontade. Quando a criança tem 3 a 4 anos, ela já começa a conhecer o corpo dela. Então, ela não vai saber sobre a sexualidade, né? Mas o corpo já é aquele momento em que a gente começa a dar apelidos, né? Pro aparelho genital, né? Então, a gente começa a dar apelidos. É muito importante que, nesse momento, você fale exatamente qual o nome do aparelho genital, né? Porque parece que a criança não vai entender, mas ela vai entender, né? Ela vai entender que aquilo que tá, né? O corpo que ela está conhecendo tem um nome e não um apelido. Então, tem crianças com 3, 4 anos que já começam nessa curiosidade, né? E depois, nesses outros momentos que a Helenice falou, né, nessa direção aí que ela passou. Mas eu vou um pouquinho antes, né, com 2, 3 anos, 4 anos de idade, a criança já começa a despertar, né, a sua sexualidade através do conhecimento do próprio corpo. E Gabriela, isso que a Juliana estava falando agora há pouco, né? Às vezes existe um pouco de confusão entre falar de sexo, se resumir a falar de genitalidade, né? Não é por aí, né? É mais do que isso, né? A sexualidade em si, ela trata muito a questão da identidade. Ela está muito vinculada, a sexualidade à identidade. Então, uma criança, se você quiser trabalhar a questão só do sexo em si com ela, quando ela crescer, a identidade dela não está formada e aquilo está incompleto, não tem uma estrutura. Então, é necessário que seja trabalhada a identidade. A identidade tem a questão da parte física, que é o que a Juliana falou, tem a questão espiritual, emocional, social e intelectual da criança. Então, tudo isso tem que ser amadurecido. Não adianta às vezes a gente foca só nisso, porque parece um bicho de 7 cabeças, e não foca nas outras questões que devem ser trabalhadas com a criança também. Porque tudo isso desenvolve o crescimento para que, quando ela for adolescente, jovem, ela consiga ter um posicionamento mesmo com relação ao corpo dela, os desejos, as vontades, aos sonhos, e tudo isso junto, né? E depois se explicando, né, para os pais que a sexualidade ela é o ser homem e ser mulher nessas 5 dimensões que a Gabi disse, a dimensão física, racional, social e transcendente. Então, uma coisa que precisa que os pais trabalhem com os filhos são esses outros desenvolvimentos dessas outras dimensões, sem focar na parte física apenas. Então, quando se começa a trabalhar toda essa informação com a criança, antes dela chegar nessa adolescência, é importante que os pais expliquem, ou até eu sugiro para os pais que estão em casa, né, que eles escrevam essas 5 dimensões, dimensão física, racional, social, transcendente e emocional, e de repente os pais possam... Deixa eu só te interromper um pouquinho mais lento, devagar. Dimensão física, racional, social, emocional e transcendente. Se os pais conseguem, o casal, assim, seria mais interessante, escrever todas essas dimensões, e os pais começarem entre si, conversando em que meu filho na parte física precisa se desenvolver. Na parte racional, meu filho é muito racional e menos emocional, então ele precisa trabalhar um pouco mais a emoção. Na parte social, é uma criança que não se comunica com os pais, tem dificuldade de interagir com os avós, com os amigos, se trabalhar a parte social. A transcendente, é muito importante que a criança tenha uma religião, uma fé.
Se os pais conseguem infundir na criança essa religiosidade e essa fé, essa criança com toda certeza será um adolescente mais equilibrado. E assim sucessivamente em todas as outras dimensões. A falta de qualquer uma delas Perfeito. acaba gerando um problema de sexualidade no futuro. Perfeito. Né? E a única dimensão que sustenta todas as outras, se possível, estiverem descompensadas com algum problema na parte física, na parte racional, é a dimensão transcendente. A fé segura qualquer outro problema. Então, e os pais, de repente, podem pensar, né? Como é que o que eu preciso falar, né? Como que eu começo o assunto? Como que eu vou introduzir, né? Porque os pais também, muitas vezes, ficam ansiosos em relação a isso. E os pais têm dúvida, né? Como que eu vou introduzir isso na vida da criança? Eu posso né? dar um exemplo? Por favor. Só que aconteceu em casa? Devem estar me assistindo. A minha filha tem 7 anos. Quando ela tinha quase 6, ela viu meu gráfico do método Billings no armário. E aí ela falou, mamãe, o que é isso? Né? Um papel todo pintado, coloridinho, vermelho, verde. Eu falei, filha, é o gráfico do Billings. Mas o que é Billings? É o jeito do papai e da mamãe, junto com Deus, decidimos que hora que vem um irmãozinho, que vem um filhinho. E foi mais do que suficiente. E ela já sabe o que é o método Billings, assim, né? Da forma dela. Do jeito. Como chama sua filha? Ana Lívia. Manda um beijo para ela. Um beijo, Ana Lívia. Um beijo para o Henrique também. Tá. Então, interessante isso, né? Você tratou com muita naturalidade, porque tem gente que fala, nossa, o que é isso? Você está pegando, isso daqui não é para criança, esconde, não, isso aqui não pode, né? E você fica sem saber o que é aquilo, né? E aconteceu comigo na minha infância também. Uma vez eu achei uma coisa que eu não devia ter achado. E aí todo mundo foi então empolvorosa. Não pode, isso aqui não é para criança, isso aqui você não pode. Não, mas por que eu não posso saber? Não, mas agora eu quero saber. Por que eu não, né? Então, a coisa tem que ser natural. A sexualidade, ela é criada por Deus, ela é querida por Deus, né? Ela é colocada, inclusive, a gente vê muito isso, né? Para que fosse uma coisa agradável para se ter um filho, o Senhor pensou no prazer do casal. Então, é exatamente dessa forma que Deus pensou. Infelizmente, hoje, as pessoas estão usando umas outras, deturparam totalmente a sexualidade e fizeram dela um comércio, fizeram dela um ato de egoísmo, né? Somente eu preciso ter prazer e tudo mais, né? Então, só que eu ainda estou em dúvida. Eu ainda estou em dúvida, porque a gente vai esclarecer. Você falou, a Gabriela falou que a filha perguntou, né? Então, isso motivou uma intervenção sua. A Juliana falou agora há pouco que desde os 2 anos ela já começa a trabalhar essas dimensões que a Helenice apontou aí, né? Então, é o pai que deve tomar a iniciativa ou esperar a criança perguntar? Olha, hoje em dia eu penso o seguinte, que é melhor chegar 1 minuto antes do que 1 minuto antes do que 1 ano depois. Não, perdão, melhor chegar 1 ano antes do que 1 segundo depois. É importante que os pais propiciem essa conversa com os filhos. Então, existem N maneiras de se conversar, né? Não é o pai palestrando, falando a mais do que a faixa etária, do que a condição dessa criança para o aprendizado, né? Então, é importante que os pais propiciem essa conversa, de repente, num passeio de carro. De repente, vão comprar alguma coisa, vai levar um filho para ter um diálogo com ele, falar assim, olha, filho, você está... Um filho de cada vez, né? Exatamente. Filho, você está... Vamos falar de crianças antes dos adolescentes, né? Filho, você está com 8 anos, com 9 anos, você tem percebido que você está com o seu corpo se desenvolvendo? Então, na sua idade, existem essas transformações físicas de acordo com aquela faixa etária, sem despertar na criança uma curiosidade que ela não tem a maturidade para administrar. Então, essa conversa se tem em vários lugares. E foi exatamente por isso que eu disse, né, nesse período de 2, 3, 4 anos, né? Porque tem que ser natural desde o início, né? Então, a gente não vai falar sobre sexo com um bebezinho, né, de 2 anos, mas a gente vai começar a apontar, né?
a diferença do homem e da mulher. Exatamente, né? Para que aí a gente consiga realmente direcionar essa criança no seu desenvolvimento para a sexualidade, né? De uma forma saudável e dentro desse contexto familiar, né? Sem terceirizar essa responsabilidade. Essa dica é boa, né? Que a Helenice deu, é melhor chegar 1 ano antes do que um segundo depois, né? A Helenice falou também alguma coisa sobre diferença de adolescente e criança. Gabriela, como é que a gente identifica, dá para os pais identificar essa transição, quando acaba uma, quando começa a outra fase? Como é que é isso? Uma coisa de ordem prática é que, assim, quando começam a mudar os hormônios, o primeiro sinal no corpo da criança é o odor axilar. Então, começou a precisar usar desodorante, é um sinal de que está entrando na puberdade. E o cérebro da criança e o cérebro do adolescente são diferentes. Então, a criança, como a gente disse até agora, assim, ela precisa de uma resposta concreta, curta. Então, o que você disser como resposta para ela é o que ela vai acatar como sendo certo, concreto, curto e ponto. O adolescente, depois que começa essa fase da puberdade, depois que muda, aí ele começa já a precisar de respostas mais completas, que podem ser abstratas, que podem, inclusive, ser um não sei, daqui a pouco vamos pesquisar isso junto, né? De repente, eles vêm com alguns termos que a gente não conhece. Então, pode ser um pouco mais abstrata e um pouco mais complexa para o adolescente. E nessa fase, Helenice, da puberdade, né? Como que os pais podem ajudar? Porque os pais que vão ajudar os filhos, né? Se você não sabe como ajudar, procura, vai atrás de quem possa te dar esses conselhos, né? Eu tenho certeza também, Helenice, que além dos adolescentes, você trabalha também com os pais, né? Sim, trabalho com os pais. Então, como que os pais, assim, dá uma dica para os pais que estão nos assistindo, o filho está na puberdade, né? Como que eles podem começar e tratar esse assunto? Ainda mais para nós cristãos, né? Sim. Como que a gente aborda isso? Sim, o que eu vejo, uma boa vontade, né? Eu ouço essa expressão, normalmente os pais estão perdidos na educação. Isso me incomoda um pouco, porque quem está perdido um dia se acha. Eu vejo os pais procurando muito e com muito boa vontade em aprender. Agora, contextualizando a nossa sociedade, nós percebemos que existe uma dificuldade muito grande de se trabalhar com a criança nesse aspecto e, de repente, o pai não teve essa educação em casa e essa demanda, né, essa escassez, essa demanda de trabalho e essa escassez de tempo, aquilo que as meninas falaram tão bem, acaba terceirizando para outra pessoa. Mas nessa puberdade é conversar com toda a naturalidade, com a verdade. Filha, sempre uma coisa que é muito eficaz, muito producente, é os pais começarem com o desenvolvimento da criança. Filha, olha que coisa mais linda. Colocar a criança na frente do espelho, isso para nós tem ajudado muito. Olha como seus cabelos estão lindos, como que você cresceu. E os pais falarem sobre todo esse desenvolvimento da parte física. Isso gera uma comunicação amigável e os pais falarem pouco, o que foi dito pelas meninas. Então, acho que por aí, os pais que precisam fomentar esse diálogo. Se às vezes o filho ele é mais extrovertido, então normalmente o filho puxa essa conversa, né? Se isso não acontece, que os pais comecem esse diálogo com a criança. Porque até, Juliana, uma dúvida assim, porque na puberdade pode ser que alguns jovens não aceitem que o corpo está mudando, comecem a se achar feio. Bom, acho que todo adolescente passa por isso, né? Eu me achava assim, horrorosa, eu falava, nossa, eu nunca vou casar. Graças a Deus que eu encontrei um marido. Apaixonado. Eu achava, era um horror, parecia uma cegonha, era um negócio assim, né? E a gente brinca que eu só tinha joelho, né? Um corpo tudo esquisito. E eu me achava horrorosa, nossa! Então, acho que todo adolescente, o jovem na puberdade, você se olha e fala, nossa, mas que horror, a autoestima está lá embaixo, né? Então, como é que a gente pode também ajudar os nossos filhos, como a Helenice já deu uma dica, né?
a se gostarem, né? A perceber, meu corpo está mudando, mas vai chegar uma hora que vai estabilizar, vai chegar num equilíbrio, né? Então, pela conversa, pelo diálogo, né? A fase da adolescência é uma fase de transição muito complicada, né? Então, não é só o corpo físico que está mudando, é também o psicológico, né? Estão adquirindo maturidade. É uma fase em que a gente, apesar de estar adquirindo a maturidade, a gente não quer. A gente está ainda ali na infância, a gente quer ver o papai, a mamãe, né? E ganhando responsabilidade, porque isso é necessário. Então, é pela conversa, pelo diálogo, porque realmente todos esses conflitos, todas essas confusões, né, todas essas falta de aceitação, tem que ter espaço para ser falado em casa, com os pais. Né? E os pais explicando que esse é o momento que ele também passou, como você mesmo disse, né? Eu também vivi, eu também passei. Então, é fazendo um vínculo de segurança, um vínculo seguro e de confiança, para que ele consiga expressar, né, todos esses conflitos que são inevitáveis. E uma coisa que funciona muito na adolescência, foi interessante, Juliana, você ter falado isso, porque o adolescente, normalmente, ele se olha no espelho e ele se acha feio. Durante a tarde ele já está se achando bonitinho e à noite ele já está chorando porque descobriu que existe, exatamente, que existe essa questão da espinha, do crescimento dos pelos no rosto, a voz está completamente indefinida, então isso pode acontecer. Então é muito interessante que esse adolescente ele seja elogiado diariamente. Quando eu falo isso para os pais falam, vou elogiar meu filho que só discute comigo? Sim, vai elogiar. É muito importante. Tem pontos fortes que você pode... Exatamente. Foi bom você ter dito isso, Silvia. O adolescente, ele está em fase de desenvolvimento. Então, é importante que os pais o elogiem, que os pais tenham esse feeling, essa percepção de perceber que aquele adolescente está se achando feio, porque é muito fácil. Uma família que se comunica, uma família que se conhece, com o próprio andar do filho, nós conseguimos perceber, ele não chegou bem hoje. Então, esse filho precisa ser elogiado para aumentar a autoestima. E todo mundo com uma autoestima alta, mesmo não se sentindo tão bonito, ele não vai cair. Então, é importante que os pais o elogiem. E você que está nos acompanhando aí em casa, está vendo que tem muito assunto ainda para conversar. Por isso, manda a sua participação para cá, manda a sua pergunta para cá. Liga para a gente, 19 3871 9620, ou manda a sua mensagem por WhatsApp 19 99902 0021. A gente vai fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já.